Os ensinos de Cristo. Entre os judeus, a religião se tornara uma simples observância de rituais. À medida que se afastavam do verdadeiro culto a Deus e perdiam o poder de sua palavra, supriam o conteúdo espiritual com cerimônias e tradições inventadas por eles. Somente o sangue de Cristo pode purificar do pecado. Somente seu poder pode livrar o homem de pecar. Mas os judeus dependiam das próprias obras e cerimônias da religião para obter a salvação. Por causa do zelo com que se dedicavam ao desempenho dos atos exteriores, julgavam-se justos e dignos de ocupar um lugar no reino de Deus. Suas esperanças se fixavam nas coisas seculares. Anelavam riquezas e poder que achavam ser o prêmio merecido de sua suposta piedade. Aguardavam o estabelecimento do reino do Messias na terra e achavam que ele haveria de dominar como um grande príncipe entre os homens. Esperavam receber valores e prestígio terrenos por ocasião de sua vinda. Jesus sabia que suas esperanças seriam frustradas. Ele viera ensinar a eles algo muito melhor do que procuravam. Seu objetivo era restaurar o verdadeiro culto a Deus. Ele devia trazer a religião com pureza de coração que se manifestaria em uma vida reta e em um caráter santo. O Sermão da Montanha. Em seu belo Sermão da Montanha, Jesus explicou o que Deus considera mais precioso e o que proporciona a verdadeira felicidade. Os discípulos de Cristo haviam sido influenciados pelos ensinos dos rabinos, e foi para esses discípulos que as primeiras lições de Cristo foram destinadas. Do mesmo modo, elas se destinam a nós, pois precisamos aprender as mesmas coisas. Bem-aventurados os humildes de espírito, disse Cristo. Mateus 5:3. Os humildes de espírito são aqueles que reconhecem sua própria pecaminosidade e necessidade espiritual. Sabem que em si mesmos nada podem fazer de bom. Desejam receber auxílio de Deus e para eles é dada essa bênção. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. Bem-aventurados os que choram. Mateus 5:4. Isso não significa murmurar ou viver em lamúrias, nem apresentar uma disposição amarga e um semblante mal-humorado. Mas a bem-aventurança refere-se aos que se entristecem verdadeiramente por seus pecados e buscam o perdão de Deus. A todos esses ele perdoará generosamente. O Senhor diz: Tornarei o seu pranto em júbilo e os consolarei. Transformarei em regozijo a sua tristeza. Jeremias 31:13. Bem-aventurados os mansos. Mateus 5:5. Disse Jesus: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Mateus 11:29. Quando era maltratado, Jesus pagava o mal com o bem. Nisso ele nos deu o exemplo para que agíssemos do mesmo modo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5:6. Justiça é a prática de ações corretas. É obediência à lei de Deus, pois nessa lei tais princípios estão arrolados. A Bíblia diz: Todos os teus mandamentos são justiça. Salmo 119, 172. Por seu próprio exemplo, Cristo nos ensinou a obedecer a tais preceitos. A justiça da lei é vista em sua própria vida. Temos fome e sede de justiça quando desejamos ter pensamentos, palavras e ações semelhantes aos de Cristo. E podemos ser semelhantes a Ele se desejarmos. Podemos ter nossa vida como sua vida e nossas ações em harmonia com a lei de Deus. O Espírito Santo trará o amor de Deus ao coração, de modo que nos deleitaremos em cumprir sua vontade. Deus está mais disposto a dar o seu Espírito do que os pais em oferecer bons presentes aos filhos. Sua promessa é: Pedi e dar-se-vos-á. Lucas 11:9. Todos os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Mateus 5:6. Bem-aventurados os misericordiosos. Mateus 5:7. Ser misericordioso é tratar as pessoas melhor do que merecem. Assim Deus nos tem tratado.
Ele tem prazer em atos de misericórdia. É compassivo para com os ingratos e maus. Do mesmo modo, nos ensina a tratar os semelhantes. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Efésios 4:32. Bem-aventurados os limpos de coração. Mateus 5:8. Deus dá mais valor ao que somos do que àquilo que dizemos que somos. Ele não se importa com nossa aparência exterior. O que deseja é que sejamos puros de coração. Então todos os nossos atos e palavras serão justos. Davi orava: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salmo 19:14. Essa deve ser a nossa oração. Bem-aventurados os pacificadores. Mateus 5:9. Aquele que tem o espírito manso e humilde de Cristo será um pacificador. Tal disposição não provoca discussões ou refuta com palavras ofensivas. Antes, torna o lar um lugar feliz e traz uma suave atmosfera de paz que envolve a todos. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Mateus 5:10. Jesus sabia que por amor a ele muitos de seus discípulos seriam lançados na prisão e muitos seriam mortos, mas aconselhou-os a não se entristecer por isso. Nada pode causar dano àqueles que amam e seguem a Jesus. Ele os acompanhará em todos os lugares. Podem ser mortos por causa do Evangelho, mas Cristo lhes dará a vida eterna e uma coroa de glória. E de seu exemplo, outros aprenderiam a respeito do amável Salvador. Cristo disse aos discípulos: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5:14. Em breve ele partiria do mundo para o lar celestial, mas os discípulos deveriam ensinar aos outros a respeito do seu amor. Deveriam continuar iluminando. A luz do farol, brilhando na escuridão, guia os navios ao porto com segurança. Do mesmo modo, os seguidores de Cristo brilham neste mundo escuro para guiar seres humanos ao lar celestial. Isso é o que todos os seguidores de Cristo devem fazer. Ele os chama para serem cooperadores na salvação de outros. Amor, a base da lei. Tais ensinamentos eram estranhos e novos para os ouvintes de Jesus, e por isso ele os repetiu muitas vezes. Certa vez, um doutor da lei veio à sua presença e lhe perguntou: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 25-27. Em vez de arrepender-se, buscou uma evasiva para seu egoísmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Lucas 10, 29. Sacerdotes e rabinos com frequência discutiam esse assunto. Não consideravam os pobres e os ignorantes como o seu próximo, e nem lhes dispensavam bondade. Jesus não participou de suas discussões, mas respondeu com uma história que havia acontecido algum tempo atrás. Certo homem, disse ele, descia de Jerusalém para Jericó. O caminho era íngreme e pedregoso, através de uma região deserta e agreste. No meio da viagem, foi assaltado por ladrões e despojado de tudo o que levava. Bateram nele e deixaram-no ferido e quase morto. Enquanto ali estava, desceram pela mesma estrada, primeiro um sacerdote e depois um levita do templo de Jerusalém. Mas em vez de ajudá-lo, passaram pelo outro lado do caminho, ignorando-o. Esses homens haviam sido escolhidos para ministrar no templo de Deus e deveriam ser como o Senhor a quem serviam, cheios de bondade e misericórdia, mas seus corações eram frios e insensíveis. Depois de certo tempo, um samaritano se aproximou. Os samaritanos eram desprezados e odiados pelos judeus. Os que pertenciam a esse povo nada recebiam dos judeus, nem mesmo água para beber ou um pedaço de pão. Mas o samaritano não parou para pensar nisso, nem mesmo cogitou que os assaltantes ainda poderiam estar por perto espreitando o caminho. Ali sofria o pobre homem, sangrando e quase morto. O samaritano tirou a túnica e nela envolveu o ferido.
Deu-lhe bebida e tratou seus ferimentos com azeite. Depois colocou-o sobre o animal e levou-o a uma hospedaria, onde cuidou dele a noite toda. No dia seguinte, antes de partir, pagou ao hospedeiro para que cuidasse dele até que se recuperasse. Assim narrou o fato. Depois, voltando-se para o doutor da lei, perguntou-lhe: Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? O doutor respondeu: O que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe então Jesus: Vai, e procede tu de igual modo. Lucas 10, 36 e 37. Assim, Jesus ensinou que qualquer pessoa que precisa de ajuda é nosso próximo. Devemos tratá-lo como gostaríamos de ser tratados. O sacerdote e o levita pretendiam guardar os mandamentos de Deus, mas era o samaritano que realmente os guardava. Seu coração era terno e compassivo. Ao socorrer o estranho ferido, ele havia demonstrado amor a Deus e ao próximo. É agradável ao Senhor que façamos o bem uns aos outros, pois assim demonstramos nosso amor a Ele e àqueles que nos cercam. Um coração bondoso e compassivo vale mais do que todas as riquezas do mundo. Os que vivem para fazer o bem demonstram que são filhos de Deus. Esses são os que habitarão com Cristo em seu reino.